Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Boa noite, bem-vindos ao último capítulo da nossa série. E a gente está bem animado mesmo, porque temos recebido alguns retornos de vocês, e isso deixa a gente muito feliz, saber que algumas coisas estão funcionando para algumas famílias, e algumas pessoas já estão colocando alguns dos conselhos em prática, e é esta a razão da gente fazer tudo o que a gente faz. Temos 2 convidados especiais hoje aqui, nossos amiguinhos da semana passada, para quem esteve aqui. E se você não esteve na semana passada ou perdeu algum capítulo dessa série, eu sugiro que você entre no site da Capela, e ali tem todas as mensagens ali, você pode assistir, e até tem um materialzinho de discussão também em GA, que você pode aproveitar melhor o que a gente tem aprendido juntos aqui. No primeiro dia nós começamos com uma pergunta interessante, né? Que dizia o seguinte: será que ainda é possível, nos dias de hoje, será que ainda é possível encontrar alguém que a gente possa amar por toda a vida? Será que ainda hoje, com toda a tecnologia, com toda a facilidade, será que ainda é possível encontrar alguém que a gente possa amar por toda a vida? Se você olhar à sua volta, ou se você olhar para a televisão, para os filmes, para as novelas, a sua resposta vai ser: eu acho que não. Eu acho que está difícil. Dependendo para o lugar que você olhar, talvez para as estatísticas, você vai falar: puxa vida, há uma chance muito grande disso ser impossível. Mas nós temos dito desde o primeiro dia que sim, é possível. É possível sim. Bom, nós temos dito que é possível sim. Só que nós precisamos de um plano. Não é assim tão simples, não é basta querer, basta encontrar alguém que você se simpatiza, começar a namorar e já significa que aquilo vai dar certo. Não, nós precisamos de um plano. E às vezes não é fácil, por uma série de coisas que nós temos falado aqui desde o primeiro dia. E no primeiro dia nós falamos que assim, uma das coisas importantes para esse plano é um milagre que Jesus fez quando ele ainda estava entre nós fisicamente, e que ele transformou um substantivo num verbo. Jesus chegou falando assim, que amor não é mais só aquela coisa etérea, bonita, romântica. Amor é um verbo. Ele falou: amem-se uns aos outros. Ele transformou um substantivo num verbo. Então, ele transformou uma palavra que você não conseguia colocar em prática, porque era um substantivo, era uma coisa etérea, que você não podia apalpar, numa coisa palpável. Amar, uma ação, algo que você faz, é isso que é um verbo. Então, amar não é simplesmente o sentimento, mas é uma atitude. Às vezes você precisa fazer para sentir. A gente sempre quer sentir para fazer, mas a gente, muitas vezes, fazendo é que você vai sentir o amor também. No segundo dia, nós fizemos uma comparação de como os casais deveriam tratar uns aos outros com Jesus Cristo. E nós lemos um versículo muito interessante lá de Filipenses, que eu vou só ler para vocês aqui, que diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Então, parte do plano de para você ter um romance à moda antiga, um casamento duradouro, um namoro produtivo, que você leve isso até um noivado, um casamento, e isso dure para toda a vida, parte disso é você se dedicar ao outro, você servir o outro, se entregar ao outro. E o modelo foi Jesus, que era a maior autoridade do universo, e veio aqui para nos servir, se humilhou por nós. Então, nós dissemos que isso é parte do plano, mas aí no 3º capítulo, eu falei, por que é difícil a gente colocar isso em prática? É difícil a gente colocar isso em prática por causa das coisas que vêm junto com a gente para o casamento. As nossas bagagens emocionais, as coisas que nós trazemos da nossa infância, da nossa juventude, dos outros relacionamentos, relacionamentos com os pais, relacionamentos de outras namoradas e namorados que você teve, noivados, e em alguns casos, casamentos. Você traz toda essa bagagem para dentro do seu casamento. Por isso que é tão difícil você servir o outro, tratar o outro como maior do que você, como Jesus ensinou. Por quê? Porque essas coisas te atrapalham. Qualquer coisinha, essas coisas vêm à tona. E nós falamos na semana passada, isso vem à tona por quê? Porque estava dentro de você. Bom, hoje nós vamos dar um último passo, e eu vou contar um segredinho para vocês. Ele é parte desse plano que nós estamos desenvolvendo desde o primeiro dia. Mas é um segredo, uma coisa que, se eu e você colocarmos em prática, muda a dinâmica dos nossos relacionamentos. E eu garanto, porque não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que está nos ensinando. É uma decisão, é uma escolha que eu e você precisamos fazer diante de algumas situações dos nossos relacionamentos. E quem sabe, se você está aqui e você não está nem namorando, nem nada, fala, talvez essa palavra não sirva para mim, né? Estou meio deslocado aqui, eu vim na igreja, eu queria uma coisa assim um pouco mais espiritual. Eu vou falar para você que talvez não tenha nada mais espiritual do que você restaurar um relacionamento, principalmente nas famílias, marido e mulher, relacionamento com os filhos. E essas palavras que nós estamos entregando para vocês, elas servem para todo tipo de relacionamento. Não é só o relacionamento marido e mulher, serve para todo tipo de relacionamento. Esse segredo que nós estamos falando, e isso serve para todos os relacionamentos. Não é só o relacionamento marido e mulher. Serve para todo tipo de relacionamento, até de amizade, serve para os relacionamentos no seu trabalho, para qualquer tipo de relacionamento você pode colocar em prática isso que nós vamos aprender hoje. Mas eu vou começar de uma forma diferente hoje. Nós vamos começar lendo um trecho da Bíblia, e aí nós vamos parar num versículo que ele não é muito claro assim quando você lê pela primeira vez. Vamos tentar explicar melhor esse versículo, e aí eu acho que vocês vão entender qual que é esse segredinho. O capítulo que nós vamos ler hoje é muito conhecido. Os que já são cristãos talvez saibam até de cor. Ele é usado, às vezes, em músicas e muito nos casamentos. A maioria dos casamentos que você vai, se tem um versículo, geralmente é tirado desse capítulo, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o apóstolo Paulo falando sobre relacionamento. Mas vamos com calma, mesmo que você já conheça o versículo, quem sabe você possa aprender alguma coisa nova hoje, se você ficar atento. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos começar no versículo 4, que diz o seguinte, é Paulo falando sobre o amor, né? Então ele fala assim, o amor é paciente, o amor é bondoso. Eu acho que todos nós concordamos isso, que precisa ter muita paciência e precisa ter um grau de bondade também para você amar e ser amado, né? Ele fala que o amor, ele não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha. Eu acho que todos concordamos com Paulo, né? Que não cabe no amor você ser orgulhoso, se sentir superior ao outro. Pelo contrário, nós estamos falando de servir o outro, né? Então, eu acho que ninguém tem dúvida disso, que Paulo tinha toda a razão. Às vezes a gente não aplica, mas a gente até concorda. Versículo 5, o amor não maltrata. Nós falamos na semana passada aqui, né, que
duas palavrinhas que não poderiam nunca estarem juntas, violência doméstica. São duas coisas que não combinam, e a gente sabe que alguns relacionamentos acabam nessa coisa desagradável, que é, às vezes, até agressão física, mas, às vezes, também agressão emocional, um abuso emocional. Pessoas que falam coisa para os outros, que maltratam, né? Então, Paulo está falando, não, isso não é amor. Amor não maltrata. O amor não procura os seus interesses. Nós falamos disso também, se focar no outro, né? Quando a gente falou estou procurando a pessoa certa, mas quando, na verdade, você precisa também ser a pessoa certa para a pessoa certa que você está procurando. Mas Paulo já sabia disso, foi ele que falou isso. Ele falou outra coisa, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. Às vezes a gente lê rápido as coisas e não presta atenção. O que será que Paulo está falando? Amor não guarda rancor. Vamos fazer uma situação imaginária aqui, numa discussão lá na sua casa, ou com o seu noivo, ou com o seu esposo, sua esposa. Você está lá numa discussão por uma bobagem, por um canal de televisão que um queria assistir o outro queria assistir o outro, começa uma discussão, a discussão começa a ferver, daqui a pouco a esposa não conhece a educação, mas ela pede licença, vai lá numa gaveta, abre um arquivo, 2005, 2004, 2003, 2002, e traz uma coisa lá de 2002 para a conversa. Já viram isso? Não, né? É só na minha casa. Tá bom. Lembra quando não sei o quê, você fez isso, isso e aquilo? Pô, lembra? É porque você está guardando rancor. Você tem um arquivinho de rancor lá. Pô, a coisa já aconteceu há 10 anos passados, e você vem trazer isso para a conversa hoje, porque nós estamos falando de um canal de televisão. Paulo está falando, o amor não faz isso. Se a gente está fazendo isso, não é amor. A gente está precisando aprender um pouco mais sobre amor. O amor não guarda rancor. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Todos concordamos com Paulo até aí. Mas aí chega o versículo 7, que talvez você já tenha lido inúmeras vezes, mas ele é um pouco confuso. Quando você lê uma primeira vez assim, ele fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como assim tudo crê? O que será que Paulo está querendo dizer com isso? Eu acho que às vezes esse versículo não é absolutamente claro quando você lê a primeira vez. Na minha modesta opinião, eu acho que a tradução do original para o português não foi muito feliz. Se a gente for dar uma pesquisadinha nas palavras que Paulo usou aqui no original, no grego, Paulo está falando de uma outra coisa. Ele usa um advérbio chamado pantos, e ele repete isso nas 4 coisas que ele faz, né? Mas aqui, nesse versículo, Paulo está revelando um segredo muito importante. Está contido aqui, você ainda não entendeu, quem sabe até daqui a pouco você vai entender, mas tem um segredo muito importante aqui. Então eu quero mostrar para vocês uma outra versão desse mesmo versículo. A minha Bíblia, metade é em português, do outro lado é em inglês, porque aí eu já tenho uma pesquisa fácil aqui. Às vezes eu não estou entendendo alguma coisa, leio na tradução em inglês, às vezes já fica um pouco mais claro. Na tradução inglesa, americana, inglesa, desse versículo, diz, muda um pouquinho só, mas olha só como já faz uma diferença. Versículo 7, em inglês é assim, sempre protege, o amor sempre confia, o amor sempre tem esperança, o amor sempre persevera. É um pouquinho diferente, né? Fica já um pouquinho mais claro quando você faz isso. Eu até, se você tiver com a sua Bíblia, se você quiser, eu até sugiro que você anote isso junto com esse versículo. É a mesma coisa, só que talvez dessa forma fique um pouquinho mais clara. Mas mesmo assim, é confuso, porque você lê aqui, sempre protege, sempre confia. Como assim sempre confia? Como assim o amor sempre confia? Normalmente a gente fala assim, abre o olho com a sua esposa, abre o olho com o seu marido. Mas aqui está falando, não, sempre confia, dá a impressão de que o amor é cego, né? A gente fala, amor é cego, porque você não vai abrir o olho, você não vai ficar atento, sempre confia. O que será que Paulo está falando em relação a isso, né? Então, eu vou tentar explicar essa parte para vocês, com um pouquinho de ilustração aqui, e depois a gente volta no versículo, vamos ver se, quem sabe, esse versículo se revele um pouquinho mais para nós e a gente entenda qual que é esse segredo. Bom,
Todos os relacionamentos, todos, qualquer relacionamento, mesmo que não seja de marido e mulher, mas de amigo, de patrão e empregado, de namorados, todos os relacionamentos, acontece uma coisa muito, muito simples e muito interessante. Você sempre tem expectativas em relação ao que as pessoas deveriam fazer. E sempre acontece o quê? Acontece o comportamento da pessoa, o que a pessoa realmente faz. Todo relacionamento é assim. Você tem as expectativas e isso é o que a pessoa realmente faz. Você espera uma coisa e aí a pessoa faz e aí você vai ver se bateu com as suas expectativas ou não. Isso todos nós somos assim, eu sou assim, você é assim, não tem jeito, nós todos somos assim. Bom, mas você precisa fazer uma escolha no que você faz entre essas duas coisas, porque existe um abismo, existe um vácuo entre a sua expectativa e o que a pessoa vai fazer. Em qualquer tipo de relacionamento, enquanto a pessoa não fez aquilo, enquanto não aconteceu, enquanto o tempo não passou, tem um espaço, tem um abismo, assim, que você precisa preencher com alguma coisa. E aí, o que acontece? As pessoas podem preencher com duas coisas esse vácuo. Primeiro, você pode escolher confiar, você escolhe confiar. Ou você pode esperar o pior. É assim que você preenche essa lacuna entre a sua expectativa e o que a pessoa vai fazer. Por exemplo, você combinou, a sua esposa ia pegar as crianças na escola, ou você ficou de pegar as crianças na escola, né? É mais comum acontecer o contrário. Você falou, não, querida, hoje deixa que eu pego, e aí chega o horário das crianças chegarem em casa e não chegou, e não chegaram, e você está na expectativa de que seu esposo foi lá pegar as crianças, e aí você tem esse vácuo aqui, e daí? Você escolhe confiar ou você espera o pior? Você escolhe confiar? Você pode pensar o seguinte, coitadinho, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter furado o pneu, ou então bateu o carro. Então, assim, você escolhe o que você vai colocar aqui. Ou então você vai falar assim, atrasou de novo, tá vendo? Ele esquece, não tem cabeça, esse cara é sempre assim, né? Aí você já coloca uma série de outras coisas. Você espera o pior da pessoa. O marido está atrasado para o jantar, né? A mulher arrumou a mesinha, está tudo bonitinho ali, tudo quentinho. Marcaram às 7 horas, e aí chega às 7h15, ele não chegou ainda, chega às 7h30, ele não chegou ainda. Aí a mulher começa a ficar, né, irritada. Ou ela escolhe confiar. Ela pode escolher confiar. Alguma coisa deve ter acontecido. Ele vai chegar e me dar uma boa razão para aquilo estar acontecendo. Ou ela já solta todas as miçanguinhas que estão lá dentro, né? Todas as cobrinhas. E espera o pior. Não, ela já vai... Alguma coisa, não, está acontecendo por causa disso, por causa daquilo e tal. Problema financeiro em casa. Aconteceu um problema financeiro, você entrou no cheque especial e tal. Sua esposa pode confiar que é uma situação passageira, que você vai dar um jeito, você vai trabalhar, você vai resolver aquela questão, ou pode associar isso a um monte de coisa do passado. Né? Sempre assim, toda vez você faz isso. Sabe por que você faz isso? Porque seu pai era assim também, é igualzinho o pai. E seu avô, isso vem no DNA. O que você faz? Você espera o pior, você escolhe o pior, você escolhe condenar a pessoa. E assim a gente age sempre, a gente tem sempre essa escolha. Sempre que você tiver expectativa em relação a alguém, antes da coisa acontecer, você tem essa escolha para você fazer. Isso aqui, o que vai determinar o que você vai escolher, são duas coisas. São duas coisas que vão determinar qual a escolha que você vai fazer, a escolha que eu vou fazer. Primeiro, é o que você vê. O que você vê vai determinar como você age aqui. A segunda coisa é quem é você. A pessoa que você é vai determinar o que você vai escolher aqui. Aquele assunto da semana passada. Quem é você? O que está dentro de você? Quem é você? O que você está trazendo para o seu relacionamento? Porque dependendo do que está dentro de você, é o que vai acontecer nessa hora aqui.
Às vezes, você vai associar uma atitude da pessoa com uma atitude que era da sua ex-namorada, do seu ex-marido. Você vai fazer essa associação, ou a atitude que era frequente na sua casa, da sua mãe, do seu pai. Você vai buscar aquilo dentro de você e vai trazer para essa situação. E às vezes, a pessoa é inocente, ela não tem nada a ver com aquilo. Ela acabou de chegar na sua vida. E você está trazendo toda aquela carga pesada, aquela coisa, aquela negatividade, junto com você, para dentro do seu relacionamento. E aí, claro, você sempre vai escolher o pior. Sempre você vai fazer essa opção, porque você traz essa carga junto com você. Então, quem é você vai determinar a atitude que você vai tomar nesse momento aqui. As coisas que estão dentro de você, as reações às coisas que estão acontecendo, é o que vai acontecer nesse momento aqui. As coisas que estão dentro de você vão vir à tona. Então, de novo, voltando ao que a gente falou semana passada, por isso que a gente precisa cuidar dos nossos corações. Por isso que você precisa olhar para dentro de você, para ver se aquilo que às vezes sai é uma coisa que você está trazendo que não tem nada a ver com esse seu relacionamento. É uma coisa do seu relacionamento do passado. Uma coisa que já aconteceu, que aconteceu na sua casa. Você está trazendo aquilo para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu noivado, para o seu namoro. E isso, claro, vai sempre ser prejudicial. Toda vez que você fizer essa escolha, escolher o pior, sempre vai prejudicar o seu relacionamento. Vai começar a desgastar o seu relacionamento. E tem pessoa que chega num ponto que começa a torcer para o outro errar, para a pessoa falar aquela palavrinha infernal, porque eu acho que vem do inferno mesmo. Tá vendo? Não falei? Atrasou de novo. Fez de novo. Ficou devendo de novo. Marido, só tem um carro, ele é esposa, o marido sai do trabalho às 5, e aí combinou da mulher pegar ele às 5 lá, e são 5:30 e ela não veio. Deve estar com uma amiga, batendo papo, foi fazer a unha, agora não sai mais do salão, e não sei o quê, e já vomita tudo que está lá dentro. E às vezes, é o que eu falo, às vezes, a gente é tão malzinho, que às vezes a gente torce para a pessoa atrasar, para você falar, tá vendo? Não adianta combinar com você. Combina, sempre acontece isso. Agora, o que acontece quando você fala isso? O que acontece? Aquilo vai semeando. Aquelas palavras são sementes, elas vão entrando. Então, se sempre é assim, então que continue assim. Isso nunca vai mudar. Essa dinâmica nunca vai mudar. Porque a sua expectativa é sempre ruim. Você não vai mudar nada nunca, não adianta, só vai piorar. E aí que chega aquilo que eu falei no terceiro dia, que às vezes chega um relacionamento, você escolheu a pessoa para viver o resto da vida, e aí num certo ponto é a pessoa que você mais odeia. Você não consegue conversar mais, você não consegue olhar mais no olho. A coisa está tão tensa que você já não consegue mais fazer isso. Eu li uma pesquisa interessante esses dias, tem um cara que chama Marcus Buckingham, que ele escreve sobre liderança. Ele tem um livro que chama Uma Coisa que Você Deveria Saber, traduzindo, né? Ele diz que assim, todas as coisas são regidas por um só princípio. Então, ele pegou várias áreas da nossa vida para falar assim, que cada coisa tem um princípio. E aí ele foi estudar os relacionamentos. E o que importa disso que eu estou falando é uma pesquisa que eles fizeram, que é muito interessante, e eu quero revelar para vocês, porque eu acho que ajuda a gente a entender essa dinâmica aqui. Eles pegaram, assim, casais, acho que 350 casais, que nitidamente são casais infelizes, que estão a ponto de se separarem, brigam o tempo inteiro, pegaram esses, não isoladamente, mas fizeram uma pesquisa com cada um deles, e pegaram casamentos felizes também, relacionamentos felizes, e fizeram a mesma pesquisa. Separaram o homem para um lado, a mulher para o outro, e perguntaram para a mulher, que nota que você daria para o seu marido em gentileza, por exemplo? Que nota você daria para o seu marido em pontualidade? Esse tipo de pesquisa. E perguntavam para o marido a mesma coisa em relação à mulher. Bom, o primeiro resultado da pesquisa? Os casais infelizes, a ponto de separação. O que eles descobriram? Que, lógico, eles tinham uma ideia completamente errada do outro.
Assim, as notas eram completamente erradas. Você achava o que você dava nota 3, o outro dava nota 8, não batia nunca. As coisas não batiam. Era um conflito, o resultado era conflitivo entre as notas. Bom, normal, né? É o que a gente esperaria mesmo que acontecesse, porque por isso que eles estão em ponto de guerra, a ponto de separar. Mas aí, olha que interessante, aí o outro grupo, dos casais felizes, o que eles deduziram? Pô, por dedução, os casais que são felizes vão ranquear perfeito, né? Vão bater, um fala 7, o outro fala 7, um fala 6, o outro fala 6. É isso que eles esperavam como resultado. E sabe o que aconteceu? Não foi esse o resultado. Foi surpreendente o resultado. Nos casais felizes, os maridos ranqueavam as esposas acima do que elas se achavam sobre elas mesmas. Então, assim, gentileza, sua esposa é gentil? De 0 a 10. 9, certeza, 9. Aí pergunta para a esposa, o que você acha? Você é gentil? De 0 a 10. Ela fala, no máximo 5. Percebe? E isso vice-versa. O resultado da pesquisa é esse. Os casamentos felizes, as pessoas ranqueavam os outros, tinham uma expectativa em relação aos outros superior ao que as pessoas achavam de si mesmas. Não é interessante isso? Quer dizer, nesse caso, a pessoa sempre escolhe confiar, porque a expectativa que ela tem da outra pessoa é acima do que a pessoa acha de si mesma. Não é interessante? Esse é o resultado da pesquisa. Não é que ele é impaciente, não é que meu marido seja impaciente, ele é só intenso. Não é mais legal? Reforça aquela teoria de que o amor é cego, né? Mas é uma ilusão que a pessoa cria, mas interessante essa ilusão. Essa impressão, digamos, errada, ela cria uma crença, ela faz você começar a acreditar naquilo. À medida que você ranqueia o outro acima, você começa a acreditar naquilo. Aquilo gera uma coisa importantíssima no casamento, que é a confiança. Quando você espera o melhor do seu companheiro, do seu cônjuge, do seu noivo, do seu namorado, aquilo ali gera uma coisa fundamental no amor, que é a confiança. Então, eu acho que o que Paulo está falando tem muito a ver com isso. Quando Paulo fala assim, o amor sempre protege. Sempre protege. Eu quero proteger o nosso relacionamento. Sempre, independente de qualquer coisa. Eu quero proteger minha esposa, meu marido, eu não quero que ele seja envergonhado, por exemplo. Eu vou fazer de tudo para que ele não seja envergonhado. Eu quero proteger meu cônjuge. Sempre confia. Eu escolho. Percebe que isso é uma escolha? Eu escolho confiar. É uma decisão. Que não envolve sentimento, envolve decisão. Você escolheu, é uma escolha. Você tem duas coisas para você escolher. Você escolhe isso. Escolho sempre confiar. Eu escolho sempre ter esperança. O amor sempre tem esperança. Eu imagino que tenha uma boa razão para ele estar atrasado. Eu imagino que tenha uma boa razão para isso, para aquilo. É uma escolha que você faz. O amor sempre persevera. É uma escolha. Você não desiste, você insiste, você persevera. É uma escolha que você faz. Então, a pergunta que fica para mim e para você é: como que eu tenho reagido no meu relacionamento em relação a isso? Como que eu, Paulo, tenho feito? Como você, Maria, João, Zé, Ricardo, seja o que for, como você tem reagido nos seus relacionamentos? Como que você tem lidado com isso? Qual a escolha que você tem feito? Essa é a grande pergunta. Porque o que você escolhe nessa hora revela quem você é e define como vai ser o seu relacionamento. Porque eu falei para vocês, quando você escolhe confiar, à medida que você escolhe confiar 1, 2, 3, torna isso uma decisão, é a única maneira que você tem de criar uma situação nova no seu relacionamento. Porque se você for desistindo, se você sempre espera, falei, de novo, isso aí sempre faz assim, sabia. Se você for fazer assim, não tem volta isso. Isso se torna um vício. Daqui a pouco,
a pessoa não consegue se mexer mais, a outra pessoa. Porque você quer controlar tudo, você domina tudo, a pessoa começa a ficar com medo. Ela não sabe mais o que fazer. Aí ela desiste, começa a desistir. Por isso que os relacionamentos acabam. A pessoa fala, não tem jeito de eu preencher as expectativas dele. Não consigo, não adianta. Tudo que eu faço é insuficiente, sempre ele espera o pior. Não tem jeito dela atender as minhas expectativas, não tem jeito de eu atender as expectativas dela. E eu vou ficando com medo, eu vou ficando assustado. E eu vou desistindo. Não vai dar, não tem o que fazer mesmo. Vou desistindo. Percebe? Mas, claro, ninguém chega num relacionamento desejando desapontar outra pessoa. Ninguém faz isso de propósito. Todo mundo que casa, todo mundo que encontra alguém e fala assim, eu quero me casar com essa pessoa, essa é a pessoa escolhida, todo mundo que toma essa decisão quer que dê certo, quer viver um romance à moda antiga, quer que esse romance seja para sempre, que o relacionamento sejam felizes para sempre. Todo mundo tem esse desejo quando dá o passo. Ninguém quer desapontar. Mas porque você não cuida de quem você é, não cuida do seu coração, você começa a ficar negativo, você acaba com o seu relacionamento. Acaba com ele, destrói. Por isso que as estatísticas são tão desfavoráveis para o romance à moda antiga. Por isso que as expectativas, as coisas que a gente vê, puxam sempre para o outro lado. Bom, se as expectativas, que a gente vê na nossa cultura puxa para o outro lado, a Bíblia está ensinando a gente a puxar para o lado de cá. E o que eu falei semana passada aqui? Pessoas inteligentes, quando entendem isso, elas mudam. Pessoas inteligentes, quando entendem o que está acontecendo, elas mudam, elas tomam uma atitude. Pessoas inteligentes, quando entendem que precisam olhar para dentro de si mesmas, elas fazem isso. Olha só que interessante. É assim que as coisas acontecem, é assim que os resultados aparecem. Então, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei qual tem sido as escolhas que você tem feito, eu não sei como está o seu relacionamento, seu casamento, ou até, como eu disse, até relacionamento com os amigos, é a mesma dinâmica, É a expectativa que você tem com o comportamento, você sempre vai ter essa opção de escolher. Sempre. Aqui, servindo na igreja, você está num grupo aqui da igreja, você faz parte de um grupo, você sempre tem a opção de escolher, confiar nos seus líderes, ou esperar o pior, vai dar errado, não vai funcionar, você tem sempre essa opção. Mas, principalmente, quando a gente fala de família, isso pega mais fundo a gente. O que nós temos escolhido? Isso traz uma reflexão para mim. Eu não estou falando aqui com a autoridade de quem já resolveu esse problema, não. Sou igualzinho vocês. Sofro com os mesmos erros e tento consertá-los. E como eu gosto, desejo ser uma pessoa inteligente, quando eu vejo uma situação dessa, eu me esforço para mudar. Quando eu estou diante de uma situação que eu estou vendo, que minhas atitudes não estão sendo legais, não estão sendo produtivas, eu não estou semeando coisas boas, eu mudo, eu tento mudar, eu me esforço ao máximo para mudar. Eu sou muito crítico, estou abrindo meu coração, eu sou um cara muito exigente, eu sou meio perfeccionista, a minha tendência é ser chato. Tem que assumir isso, tem que olhar para dentro de mim. Minha tendência é ser chatinho. Então, eu preciso olhar no espelho e falar, por que eu estou agindo assim? Por que eu fico falando e cobrando? Porque se você não prestar atenção, daqui a pouco seu relacionamento virou uma coisa prejudicial, só faz mal. Sabe? É você olhar para o seu cônjuge e tratar igual um cachorrinho. Deita, levanta, agora rola, levanta, faz, volta, vai para lá, vem para cá. Se você não prestar atenção, seu relacionamento acaba virando isso. E independe se é homem, se é esposa, se é mulher, independe. Mas nós temos a chance de mudar essa dinâmica. A única chance de mudar essa dinâmica é nós começarmos a partir de hoje,
fazer a escolha certa. Isso é a única coisa que você pode fazer para mudar o coração da pessoa que está com você. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para mudar o coração da pessoa que está com você. Pode ser que você me fale assim, você está falando isso porque você não conhece meu marido. Tá bom, não conheço seu marido. Mas eu estou te falando que essa é a chance que você tem de mudar o seu marido. A sua esposa. Essa é a chance que você tem. Se você fizer essa escolha, não, eu vou confiar. Ele vai me fazer de bobo algumas vezes? O azar vai ser dele. Eu vou dar esse passo, eu vou ser inteligente, eu vou mudar. Eu vou fazer. Essa é a única chance, porque aí a pessoa começa, essa atitude boa começa a incomodar a outra pessoa. Fala assim, não, puxa vida, eu não posso fazer isso, minha esposa confia em mim. Se eu falo que eu estou no trabalho, eu estou no trabalho e ela confia em mim. Se eu não tiver uma vez, se eu mentir, ela vai confiar assim mesmo. Eu não posso fazer isso com ela. Percebe? É a única chance que você tem de mudar essa dinâmica dentro do seu relacionamento. É você mudar, passar a fazer isso. E esse é o segredo que Paulo está falando, que o amor sempre protege, sempre confia, sempre tem esperança. O amor persevera sempre, insiste, insiste, insiste. Essa é a chance que nós temos de mudar a dinâmica dos nossos relacionamentos. Então, quem sabe, você está como eu agora, tentando olhar para dentro de si mesmo e como que eu tenho respondido a isso? Como que eu tenho agido? Lá na minha casa, na sua casa, como que você tem agido? Como que você lida com isso? Será que você já está viciado em escolher o pior? Em esperar o pior sempre? Ou você está no meio termo? Que tal se a partir de hoje, a partir dessa palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, você tentasse colocar isso em prática na sua vida? Como decisão, entende? Não é sentimento isso que eu estou falando, isso é decisão. Para você fazer uma diferença no seu relacionamento, você decide isso. Eu decido que a partir de hoje eu vou confiar. Eu vou dar crédito. Não, está sobrando crédito dele ou dela. Eu tenho certeza que se você fizer isso, e com a ajuda de Deus, muita coisa no seu relacionamento pode ser restaurada. Muita coisa. Se você não está vivendo um momento bom no seu relacionamento, eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Certeza, certeza. E claro, lembrando que Deus é seu companheiro nisso, entende? Você não está sozinho nisso. Deus é seu companheiro nisso. Coloca diante de Deus. Deus, eu vou confiar nela ou nele, independente de algumas coisas que eu tenho visto ou que eu vi. Mas principalmente, eu já não vou fazer nenhuma associação com o meu passado. Se o meu ex mentia, eu não preciso achar que a minha atual ou o meu atual mente também. Eu não quero trazer mais essas coisas do passado para o meu relacionamento. Eu quero tomar a decisão de escolher confiar. Imagina como seria o seu casamento se você realmente colocasse isso em prática. Como seria o seu relacionamento? Se isso não fosse só uma palavra interessante, que fizesse sentido, mas se você saísse daqui hoje e colocasse em prática. Você olhar no olho da sua esposa, olhar no olho do seu marido e falar assim, eu confio em você, eu confio. Que diferença que isso ia fazer no nosso meio aqui, na nossa igreja? Sabe, casais crescendo no relacionamento, se amando mais. Isso seria modelo para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os adolescentes. O cara fala, pô, quando eu for me casar, eu quero um casamento igual àquele, daquele fulano, daquele ciclano, daquela. Imagina como a gente poderia fazer diferença no lugar onde a gente vive, no seu trabalho, no seu trabalho. Você liga para sua esposa do trabalho, fala assim, amor, eu não vou conseguir chegar às 7, vou ter que chegar às 9h30, beleza? Tudo bem, querido, um beijo, tchau. O cara da mesa do lado vai falar assim, ela falou que está tudo bem? Não, não é possível. Ela falou que está tudo bem? O que você fez? O que você fez a lavagem cerebral? Mulher não é assim, mulher...
Percebe? A gente está brincando, mas é verdade. Você faz diferença no lugar onde você estiver. A gente faz diferença na nossa cidade. Imagina todos os casais, todos os namorados daqui da capela agindo dessa forma, a gente vai influenciar a nossa cidade. Eu acredito nisso mesmo. Então, eu estou desafiando você e, como eu disse, a mim mesmo. Essa palavra também fala comigo. Eu também preciso olhar para dentro de mim, preciso observar minhas atitudes. Mas eu espero que ela esteja falando com alguns de vocês também. E eu espero que, quem sabe, a partir de hoje, você possa decidir fazer isso nos seus relacionamentos. E, confiando em Deus, eu creio que nós vamos ter famílias transformadas aqui em nome de Jesus. Eu creio nisso. Relacionamentos restaurados, pessoas que estão numa fase ruim, que quem sabe aplicando isso possam mudar a dinâmica dos relacionamentos, salvar casamentos que talvez estejam ali à beirinha do abismo. Eu tenho certeza que Deus pode agir na vida de vocês, se todos nós colocarmos isso em prática. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, não é apenas uma palavra com sentido, mas é a Tua palavra, Deus. É o Senhor falando ao meu coração, é o Senhor falando ao coração dos meus irmãos. Que nós possamos olhar para dentro de nós, Senhor Deus, com verdade. Olhar para as nossas atitudes, Pai. Como a gente tem reagido às expectativas, como a gente tem, quem sabe, pressionado os nossos cônjuges, Pai. Quem sabe já estejamos numa fase de abusar emocionalmente, falar coisas duras, pesadas, que machucam, que ferem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos mudar essa dinâmica dos nossos relacionamentos, Deus. Eu oro pelo meu relacionamento, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, até aquelas que vão estar ouvindo num computador, daqui a meses, semanas, que em nome de Jesus, Teu poder traga cura a esses relacionamentos, Senhor Deus. Traga cura a essas pessoas, Pai. Que nós possamos todos, Senhor Deus, colocar em prática a Tua palavra, Senhor Deus, e deixar ela agir na nossa vida. Confiar, Senhor Deus, que o que o Senhor está falando é o que vai fazer a diferença, Pai. Então nos ajude, Senhor Deus, a dar esse passo de coragem hoje, nesta semana, daqui até o último dia das nossas vidas, Pai, para que nossos relacionamentos sejam realmente felizes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente ainda vai tocar uma música especial para os casais agora, e a gente está encerrando essa série, o nosso culto, e a gente quer que todos tenham uma excelente semana. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar o que essa ausência tua me causou.
desventura de viver, à espera de viver.